Existe algum limite para o perdão? Existe algum erro que nós possamos não perdoar? Esta foi mais ou menos a pergunta que Pedro fez para Jesus quando perguntou a ele até quantas vezes ele poderia perdoar um irmão dele. Seria até 7 vezes? Pedro, fazendo essa pergunta, nos faz entender que na cabeça dele havia um limite para o perdão, e o perdão seria limitado aí até 7 vezes. Se a pessoa errar mais de 7 vezes, você não precisa perdoar ela. Mas Jesus responde a Pedro de uma maneira bem eficiente, que nos mostra que, na verdade, na nossa vida não devem haver limites ou barreiras para o perdão, independente do erro ou da quantidade de erros que foram cometidos contra nós. Jesus, ele conta uma história que nos faz perceber o motivo pelo qual nós temos que perdoar. O motivo é: nós recebemos um perdão de uma dívida imperdoável, ou melhor, de uma dívida impagável. E Jesus nos deu esse perdão. Jesus conta a história de um rei que tinha servos que possuíam dívidas com ele. E ele chegou no momento onde ele ia acertar as dívidas com os seus servos. Ele chamou um servo, vamos supor que o nome desse servo era Pedro. E aí o rei, ele chamou o Pedro, e o Pedro não tinha como pagar essa dívida. E essa dívida era muito alta. E o que iria acontecer com Pedro era que ele iria ter que entregar sua mulher, os seus filhos. Seria a única maneira dessa dívida ser paga. Mas o Pedro implorou muito ao rei para que o rei perdoasse aquela dívida, e ele perdoou. E aí o Pedro saiu de lá feliz e contente porque tinha sua dívida perdoada, mas ele chegou na rua e encontrou uma outra pessoa que também devia a ele. Só que o que essa outra pessoa devia a Pedro era uma quantia insignificante em comparação à dívida que ele tinha com o rei e que foi perdoada. Mas Pedro pegou aquele cara, botou aquele cara contra a parede e falou: você vai me pagar tudo o que você me deve. E aquele cara implorou para Pedro para que Pedro perdoasse aquela dívida. Ele implorou a Pedro, tal como Pedro implorou ao rei. Mas aí Pedro não perdoou. Lançou ele na prisão até que ele pudesse pagar tudo quanto ele devia. E quando o rei ficou sabendo disso, o rei mandou chamar Pedro de volta e perguntou a ele: eu te perdoei uma dívida que você não podia pagar. Por que você também não fez isso ao seu próximo? Então o rei pegou, Jesus falou que o rei pegou e lançou ele na prisão até ele pagar tudo quanto ele devia. E Jesus encerra essa parábola com uma palavra bem dura para nós. Ele diz: assim também fará o meu Pai se vocês não perdoarem as dívidas que os outros têm para com vocês. Deus está falando que Ele perdoou em nós um erro que nós não tínhamos como pagar. E é exatamente por esse motivo que nós temos que perdoar o nosso próximo. Jesus diz que se nós não perdoarmos os erros dos nossos irmãos, Ele também não perdoará os nossos erros. E o fato de nós não perdoarmos demonstra que nós não estamos cumprindo um dos mandamentos do Senhor, que é amar o próximo como a nós mesmos. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu irei perdoar, porque eu também já fui perdoado. E um dos problemas que giram em torno do perdão é que nós esperamos muitas vezes a mágoa passar, a raiva ou a tristeza passar para com a pessoa que errou com a gente. Só que na verdade, perdão é uma decisão. O rei que perdoou quem devia a ele, com certeza deve ter ficado muito ressentido, triste por não receber o dinheiro dele. Mas ele tomou a decisão de que aquela dívida ali fosse resolvida, passasse. E assim também é o perdão. Nós não devemos esperar com que um sentimento ruim saia de dentro de nós para nós liberarmos o perdão. É o oposto. Nós temos que perdoar e depois nós vamos nos ver livres da mágoa e do ressentimento. Por isso, perdoe, porque não perdoar só vai fazer mal para nós mesmos. Por isso, é melhor nós seguirmos o conselho de Jesus Cristo, amando a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E isso nos fará liberar perdão.